O prefeito Gery Dutra abriu a audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2025, reforçando o compromisso da administração com a transparência e o equilíbrio das contas públicas. Segundo ele, a apresentação referente ao primeiro ano de mandato é fundamental para que a população esteja ciente da real situação financeira e administrativa do município. Repassando todas as ações e trazendo todas as informações aí para que a população esteja ciente da real situação do nosso município. Foi um ano de bastante desafios, um ano de grandes resultados também, e é sempre na máquina pública um desafio você estar equilibrando as várias ações com o conjunto de execuções, o conjunto de entregas. E a gente tem que sempre lembrar que em primeiro lugar vem o cidadão, vem a população, de você ter uma educação de qualidade. Aproveitando aqui para informar, professora Ivete, que nós tivemos resultados excelentes na avaliação. Agora tivemos resultado agora em fevereiro, que nós saímos de uma nota da educação de 77 para 100, continuamos com selo prata, mas temos a convicção de que esse ano nós teremos selo ouro, de um nível de alfabetização de 6.6 para 7.2, então resultados assim que são maravilhosos, entrega do uniforme no primeiro dia de aula, como o município de Pato Branco tinha esse compromisso, entrega dos uniformes, novos profissionais. Na saúde, sempre um desafio de investimento constante, de entregar as unidades, de fazer com que a gente tenha edificações que possam acolher melhor. Estive ontem visitando o SER, estive ontem visitando a unidade de saúde do Menino Deus, mas a preocupação que nós teremos essencialmente esse ano é de ter as novas unidades, de ter a nova UPA, que isso é tão clamado pela população patobranquense. Na assistência social, hoje mesmo estava conversando com a secretária a respeito do acolhimento, a respeito das dificuldades. Informo aqui em primeira mão que nós teremos uma alternância das ações que elas estavam ocorrendo no período noturno, também no período da tarde, também no período diurno, no período da manhã, juntamente com a Polícia Militar, para que nós tenhamos uma condição assim de atender todas as demandas e dar a devida destinação, seja para um acolhimento temporário na casa de passagem, seja para um internamento, seja para uma destinação para a sua família. E, além disso, da questão dos cursos e assim por diante. Ou seja, todas as secretarias a gente tem trabalhado intensamente. A gente sabe que vai ser um ano de muita entrega em termos de obra, mas é sempre muito claro, muito importante a gente deixar deixar bem exposto que, em primeiro lugar, vem o cidadão. Nós temos que ter uma população que aproveite toda essa infraestrutura, que consiga se desenvolver, e que consiga olhar e enxergar um futuro mais digno, mais próspero. Hoje, na manhã, tivemos a licitação do asfalto do São João Batista, na terça-feira tivemos licitação de asfalto na cidade, e no dia 12 teremos a licitação da creche lá do Veneza, e no dia 6 tem licitação do asfalto do Teolândia. Ou seja, é um ano de muita entrega, um ano de muitas obras, e que a gente tem agora mais uma vez o desafio do equilíbrio financeiro. Isso a gente pede colaboração e entendimento da população das dificuldades. Que ano passado a gente tinha lá colocar as contas em dia, a gente ficou segurando de todo lado para que pudéssemos minimizar as dificuldades. Esse ano nós tivemos ao final do ano que fazer um replanejamento devido à questão do IPVA. Nós tivemos um corte, e todo mundo sabe, de 45% do IPVA, que foi excelente para toda a população. Todo mundo adorou pagar menos IPVA, inclusive eu, é claro, mas como prefeito isso pode representar uma perda de até 16 milhões. O presidente, o governador que fez essa iniciativa, diga-se de passagem, brilhante. O presidente também fez uma iniciativa louvável, que foi de aumentar a isenção do imposto de renda para R$5.000. Da mesma forma, excelente, porque a população ficou com mais dinheiro no seu bolso. Mas, em contrapartida, representa uma perda de aproximadamente R$10 milhões para o município de Pato Branco. Ou seja, só nessas duas ações a gente está falando de uma diminuição da arrecadação na ordem de 26 milhões, que, de alguma forma, a gente vai ter que ter esse reequilíbrio. E como que vai ser? A única alternativa é com corte de custos. Então, a gente tem trabalhado buscando esse equilíbrio, mas
tendo a convicção de que fizemos captações excelentes para podermos fazer as entregas aí que o município tem compromisso com a sua agenda. Então, obrigado aí. Passar a palavra para a nossa equipe para fazerem a prestação de contas. Então, como já citado, a audiência pública ela é estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o Poder Executivo demonstrará e avaliará os seus cumprimentos das metas fiscais de cada quadrimestre, bem como na nossa Lei Municipal 2766 de 2007. Iniciamos passando as informações do terceiro quadrimestre de 2025 com as informações do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, o PATOPREV, onde o mesmo possui 275 aposentados e pensionistas e 2.415 servidores segurados. Em 31/12/2025, o Instituto de Previdência possuía um saldo de investimento de 239.201.000, em saldo em conta de R$ 87.000 e o valor em imóveis de R$ 14.498.000, totalizando então R$ 253.786.000. Demonstrando o valor das receitas e despesas do PATOPREV, temos um total, no terceiro quadrimestre de 2025, um total de R$ 34.947.000 de receita, sendo dessas, R$ 8.982.000 de receitas de contribuições, do pessoal ativo, R$ 7.995.000, dos inativos, R$ 950.000 e de pensionistas, R$ 36.000. De receitas de contribuições patronais do pessoal ativo, R$ 12.037.000. De receitas patrimoniais de valores mobiliários, R$ 10.585.000. As outras receitas correntes, de R$ 3.340.000, são referentes às compensações financeiras entre o regime geral e o regime próprio, de R$ 397.000, e os aportes periódicos de amortização do déficit, de R$ 2.943.000. Então, o total das receitas do fundo, sem o aporte da amortização do déficit, as receitas do Instituto foram de R$ 32.003.000. As receitas do Instituto de Previdência para o terceiro quadrimestre somam um total de R$ 10.517.000, sendo de benefícios de aposentadorias R$ 8.854.000, pensão por morte R$ 528.000, despesas previdenciárias R$ 1.134.000. Então, o resultado previdenciário do terceiro quadrimestre de 2025 do Instituto de Previdência foi de R$ 21.486.000. Com relação aos riscos fiscais, que são eventos ou condições que podem afetar negativamente as finanças públicas, comprometendo a capacidade do município em honrar seus compromissos, na prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2025, tivemos uma realização de R$ 20.101.000 de riscos fiscais, sendo elas em ações judiciais, R$ 20.085.000. Aqui entra todos os pagamentos de ações judiciais e RSPV, e principalmente os precatórios que foram pagos pelo TJ durante o exercício 2025. E um valor de R$ 15.000 referente a devoluções de tributos pagos a maior pelos contribuintes. Pode passar. Agora vamos passar a demonstrar o valor das receitas do terceiro quadrimestre de 2025. Então, o total de receita no terceiro quadrimestre foi de R$ 251.944.000, sendo essas de R$ 231.377.000 de receitas correntes, R$ 5.596.000 de receitas de capital e R$ 14.971.000 de receitas intra-orçamentárias. Portanto, 92% da receita é correspondente às receitas correntes. E tem um demonstrativo do comparativo entre o terceiro quadrimestre de 2025 e 2024, onde pode-se ver que as receitas correntes aumentaram 11,25% em relação ao terceiro quadrimestre de 2024. Houve uma queda de 67,66% nas receitas de capital, onde em 2024, no último quadrimestre, a maior receita de capital era correspondente às operações de crédito. As receitas intra-orçamentárias aumentaram 39,74%. Então, no total das receitas, comparando um quadrimestre com o outro, deu 6,75% de aumento.
Dessas receitas, desdobrando elas, as receitas correntes do município totalizou o montante de 251.944.000, sendo elas de receitas correntes de impostos, taxas e contribuições de melhoria 44.033.000, contribuições 14.339.000, receitas patrimoniais 15.310.000, receitas de serviço 413.000, transferências correntes 154.399.000, outras receitas correntes 2.880.000. As receitas de capital somou-se um montante total de 5.596.000, sendo de operações de crédito 2.948.000 e transferências de capital 2.648.000. As receitas intraorçamentárias, um total de 14.971.000. Então, do total do orçamento previsto, foi-se realizado o montante de 99,52% do orçamento. Graficamente demonstrando, 67% das receitas correntes composto pelas receitas correntes, 15% de impostos, taxas e contribuições de melhoria e 7% de receitas patrimoniais. As de capital, 47% são transferências e 53% de operações de crédito. Desdobrando, então, as receitas tributárias próprias do município do terceiro quadrimestre de 44.034.000, onde é composta por contribuição de melhoria de R$ 8,00, taxas 2.667.000, IPTU 4.119.000, ITBI 5.519.000, Imposto de Renda 11.620.000 e ISS 20.106.000. Então, total da receita líquida 44.034.000. Comparando o terceiro quadrimestre de 2025 com 2024, todas as receitas tributárias próprias teve aumento durante o exercício 2025. Desdobrando o montante total das taxas de 2.667.000, onde é composta por as taxas de coleta de lixo, 1.014.000, taxas de inspeção, controle e fiscalização, 361.000, taxa de inspeção de controle e fiscalização da saúde, 332.000, taxa do Estar Digital, 184.000, taxas do Centro Aquático, 178.000, taxas de inspeção, controle e fiscalização de projetos de construção civil, 173.000, taxas de prestação de serviço, 132.000, taxas de estacionamento regulamentado, 123.000, taxas de embarques da rodoviária, 98.000, taxas de inscrições dos Jogos da Juventude, 66.000, taxa de inspeção, controle e fiscalização de veículos de transporte, R$ 3.000. A comparação do terceiro quadrimestre de 2024 com 2025, houve um aumento de 17,44%. As receitas de contribuições de 14.339.000 são compostas pelas contribuições do RPPS, de 8.992.000, e a contribuição para a iluminação pública, de 5.347.000. Teve um acréscimo de 17,23% em comparação ao terceiro quadrimestre de 2024. As receitas patrimoniais e de serviços próprios, de 15.723.000, é composto pela remuneração dos depósitos bancários, de 14.811.000, receitas de aluguéis e arrendamentos, de 498.000, e receitas de serviço, de 413.000. Também houve um aumento de 54,54% com relação ao terceiro quadrimestre de 2024. Quais são, então, as receitas de aluguéis e arrendamentos que compõem os R$ 498.000? São referentes à concessão do espaço do ITCPB, 126.000, Parque de Exposição, 112.000, concessão do Café da Praça, 99.000, concessão rodoviária, 94.000, concessão do aeroporto, 50.000, concessão dos boxes Feira do Produtor, 8.000, Parque da Pedreira, 4.000 e operações em solo de vias públicas, 2.000. Só frisando que a concessão do Café da Praça, ela está em dívida ativa, tá? Então, os valores que foram recebidos é referente à dívida ativa e juros e multas da mesma. Receitas de serviço, total de 413.000.
referente às inscrições do concurso do PSS, 32 mil, serviços de saúde que é recebido de outros municípios de 68 mil e os serviços de transporte de passageiros e mercadorias de 312 mil. Agora passamos a demonstrar os valores recebidos de transferências correntes federais no terceiro quadrimestre de 2025. No total de 114.717 mil, sendo as transferências recebidas do SUS, 48.935 mil, FPM, 32.333 mil, Fundeb, 25.236 mil, outras transferências da União, 4.266 mil. Transferências do FNDE, 1.962 mil. Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, 1.175 mil. Fundo Especial do Petróleo, 626 mil. E Imposto ITR, 180 mil. A comparação com o terceiro quadrimestre de 2025, houve um aumento do SUS de 9%, 8% de FPM, 4% de Fundeb, 1,69% a menor referente às outras transferências, 40% a mais de transferências da educação, 1,72% a menos de transferências recebidas na assistência social, 36% a mais do Fundo do Petróleo e 0,29% a menos no Imposto Territorial Rural. Graficamente demonstrando, então, o maior montante de 43% é referente às transferências do SUS, 28% da FPM e 22% do Fundeb. Passamos agora a demonstrar os valores recebidos de transferências correntes estaduais no terceiro quadrimestre de 2025. No total de 38.618 mil, sendo de ICMS 24.340 mil, transferências do SUS 5.813 mil, outras transferências do Estado 4.469 mil, IPVA 2.531 mil, transferências de assistência social 658 mil, transferências de convênios do transporte escolar 389 mil, IPI 363 mil, CID combustível 29 mil e o COFEM 22 mil. Então, o maior aumento que tivemos em comparativo ao terceiro quadrimestre são referentes às outras transferências do Estado de 132 mil, que basicamente são convênios que foram realizados. Graficamente demonstrando as transferências correntes estaduais, o maior montante de 63% é das transferências de convênios, 15% é referente, acho que cortou aqui, o IPI, né? Então tá certo. As outras transferências são de 3.944 mil, são compostas por outras receitas correntes de 2.880 mil, transferências de entidades de outros municípios 517 mil, demais transferências correntes de 357 mil e transferências de instituições privadas de 188 mil. Então, demonstrando essas transferências que são mais genéricas, quais cada uma delas, o que está dentro delas, as transferências de instituições privadas e demais entidades, temos o convênio da Unidep com 181 mil, contribuições e legados de 6 mil e o convênio com NIMES com 517 mil. As outras transferências de 3.944 mil é composta pela compensação da Sanepar de 352 mil e as transferências de pessoas físicas de contribuições e legados de 5 mil reais. Outras transferências correntes de 2.880 mil, composta pelas multas de legislações específicas 10 mil reais, multas do PROCON 4 mil reais, indenizações e restituições 168 mil, vale transporte do funcionalismo 200 mil, compensação entre o regime geral e o regime próprio 397 mil, a Expopato 606 mil, ressarcimento de pessoal cedido 423 mil, o artigo 37 do teto da Constituição Federal 307 mil, ônus de sucumbência 265 mil, faltas em atraso de funcionários 423 mil, outras receitas da fonte 1045, 81 mil reais.
As receitas de capital do terceiro quadrimestre, no total de 5.596.000, é composta por operações de crédito, 2.948.000, e transferências de capital de 2.648.000. 53%, então, operação de crédito, 47% transferências de capital. Agora vamos passar a apresentar os valores de despesas do terceiro quadrimestre de 2025. Iniciamos com um gráfico onde demonstra a evolução das despesas do primeiro quadrimestre de 2024 ao terceiro quadrimestre de 2025, com relação às despesas empenhadas, liquidadas e pagas. Sendo que no terceiro quadrimestre de 2025 tivemos um montante de 237.879.000 empenhada, 249.405.000 liquidadas e 233.102.000 pagas. Então, referente às despesas empenhadas do total de 237.879.000, 209.540.000 é referente a despesas correntes e 28.339.000 referente às despesas de capital. As despesas liquidadas no terceiro quadrimestre, despesas correntes, total de 237.352.000 e despesas de capital, 12.052.000. As despesas pagas no terceiro quadrimestre, despesas correntes, total de 221.259.000 e despesas de capital, 11.842.000. O comparativo com o terceiro quadrimestre de 2024, analisando entre as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, houve um aumento nas despesas correntes e uma redução nas despesas de capital. Aqui demonstramos as despesas por natureza, onde o valor de pessoal e encargos sociais, o montante total é de 124.456.000. Outras despesas correntes, onde entra todas as despesas de custeio, material e serviços, 81.245.000. De investimentos, 23.247.000. Amortização da dívida, 5.091.000. Juros e encargos da dívida, 3.838.000. Então, graficamente, 52% é despesa com pessoal e encargos. Em seguida, outras despesas correntes de 34%. As despesas por órgão no município no terceiro quadrimestre de 2025, onde temos a administração distrital com R$6.000, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, 125.000, a Secretaria Executiva, 260.000, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 706.000, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, 672.000, a Procuradoria Municipal, 1.091.000, o Governo Municipal, 1.431.000, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 4.735.000. A Câmara Municipal, 3.118.000. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 4.484.000. A Secretaria Municipal de Agricultura, 4.784.000. A Secretaria Municipal de Assistência Social, 7.040.000. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 9.406.000. O Instituto de Previdência, 10.846.000. Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, 16.651.000. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 37.308.000. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 63.981.000. A Secretaria Municipal de Saúde, 71.229.000. Totalizando, então, as despesas empenhadas no terceiro quadrimestre, 237.879.000. Ao lado, tem um comparativo com o terceiro quadrimestre de 2024, onde demonstra quais secretarias houve acréscimo ou diminuição de suas despesas. Agora passamos a demonstrar as despesas por natureza, o valor este sendo empenhado.
De serviços de consultoria, R$ 6.520 reais. Encargos pela honra de avais, R$ 14 mil. Diárias, R$ 141 mil. Indenizações e restituições, R$ 327 mil. Serviços de tecnologia da informação, R$ 417 mil. Outros serviços financeiros de pessoa física e jurídica, R$ 471 mil. Outros auxílios. Outros serviços de terceiros, pessoa física, 649 mil. Compensação do regime de previdência entre o regime geral e o regime próprio, 1.055 mil. Locação de mão de obra, 1.214 mil. Obrigações tributárias e contributivas, 2.268 mil. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, 2.538 mil. Passagem e despesa com locomoção, 2.908 mil. Equipamentos e materiais permanentes, 3.649 mil. Juros e encargos da dívida, 3.838 mil. Principal da dívida contratual, 5.091 mil. Rateio pela participação do consórcio, 6.951 mil. Subvenções sociais, 7.621 mil. Material de consumo, 8.997 mil. Obras e instalações, 19.585 mil. Sentenças judiciais, 19.944 mil. Outros serviços de terceiros de pessoas jurídicas, 32.603 mil. Pessoal e encargos sociais, 117.579 mil. Totalizando, então, as despesas empenhadas, 237.879 mil. A receita corrente líquida do terceiro quadrimestre de 2025 é o somatório das receitas tributárias, de contribuições patronais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, menos a dedução para a formação do Fundeb. Então, para o terceiro quadrimestre, a receita corrente líquida é de 623.781 mil. A dívida consolidada líquida do município no terceiro quadrimestre. A dívida consolidada, ela é composta pela dívida bruta total menos as disponibilidades de caixa que o município possui em 31/12. Portanto, a nossa DCL em 31/12 era de 12,12%, no total de 75.209 mil, muito abaixo do limite de alerta, que é de 108%, que teria que ter uma dívida no montante de 620.484 mil. Graficamente, um histórico da evolução da dívida do município do primeiro quadrimestre de 2024 ao terceiro quadrimestre de 2025. Então, percebe-se que nos dois primeiros quadrimestres de 2024, ela era superavitária, ou seja, tendo todo o total da dívida mesmo, a disponibilidade de caixa, ainda restaria 25 milhões no segundo quadrimestre de 2025. Isso é o ponto de vista fiscal, que seria uma ótima situação do município. A situação se inverte no terceiro quadrimestre de 2025, onde ela passa a ser deficitária, ou seja, o montante que existia em caixa e mais haveres, menos as dívidas, seria de 71.430 mil de dívidas, ficando em 12,67. Durante o andar do exercício 2025, ela teve uma queda e se manteve no terceiro quadrimestre em 12,12%, ou seja, 75.209 mil em 31/12. Mesmo tendo este percentual, analisando, ela não há risco de extrapolar os limites, que o máximo é de 120%, que seria 620 milhões em dívidas que o município poderia contrair. Aqui demonstramos um quadro com todos os empréstimos que o município possui, que ele faz pagamento mensal, tanto da amortização da dívida quanto os juros. Então, temos financiamento do Produrb, que é lá do ano de 1991. Então, no saldo em 31/12 de 2025 era de 517 mil. Um financiamento junto à Caixa Econômica para pavimentação asfáltica de 2013, montante de 4.910 mil. Pavimentação asfáltica, também financiamento junto à Caixa Econômica do ano de 2013, um saldo de 1.902 mil.
Pavimentação asfáltica e centro de eventos, financiamento junto ao Banco do Brasil, um financiamento de 2020, montante de 7.142.000 de dívida em 31/12. Financiamento para aquisição de equipamentos junto à Agência de Fomento do Paraná, financiamento de 2022, montante de 6.044.000. E financiamento para a implantação das placas de energia fotovoltaicas, também junto à Agência de Fomentos, realizada em 2022, um saldo de 4.149.000 de dívida. Financiamento para pavimentação asfáltica das vias urbanas, também junto à Agência de Fomento do Paraná, do ano de 2022, montante de 3.853.000. Financiamento de aquisição de conjunto móveis de britagem, junto à Caixa Econômica, também do exercício 2022, saldo de 8.114.000. Financiamento para infraestrutura e aeroporto, e o qual foi usado a grande parte para a Arena Municipal, realizado junto à Caixa Econômica, do ano de 2023, um saldo de 25.913.000. E um financiamento para pavimentação asfáltica junto à Agência de Fomento do ano de 2023, um saldo de 10.756.000. E o parcelamento de INSS, que foi realizado, que tem um saldo residual que encerra esse exercício de R$570.000. Totalizando, então, a dívida com empréstimo em 31/12 do município eram de 73.879.000. Agora nós passamos a demonstrar os índices constitucionais do município. A despesa com pessoal no terceiro quadrimestre de 2025 ficou em 46,1%, sendo que o limite de alerta é de 49%. O gráfico, historicamente, demonstra que desde 2023, o índice com pessoal tem reduzido. A seguir, nós temos uma tabela que demonstra os valores mensalmente, desde o exercício 2022 até o exercício 2023, com o montante total por mês dos valores de despesa com pessoal. Principalmente uma análise entre o primeiro mês de 2022, que eram 13 milhões com vencimentos e obrigações, e no último mês de 2025 foi de 37.297.000. Agora, em fevereiro de 2022, nós já fechamos em 22.886.000. Foi dado o reajuste, né, dos professores de 5,4, e agora em março tem o reajuste mais as subidas de níveis, que também vai impactar drasticamente na despesa com o pessoal do município. O limite mínimo da aplicação com educação, que é de 25%, onde o município deveria aplicar 90.831.000, então aplicou-se no exercício 2025 91.037.000, ficando em 25,06%. O limite mínimo de aplicação com serviços de saúde seria o valor mínimo a ser aplicado de 52.747.000, de 15%. Foram aplicados 111.786.000, ficando em 31,79% em aplicação de serviços de saúde. As receitas e despesas do Fundeb. Então, as receitas do exercício 2025 foram de 74.546.000. Os rendimentos da aplicação, 636.000. Complementação da escola em tempo integral, de 772.000. Complementação do VAR, 178.000, totalizando a receita de 76.133.000. As despesas pagas do exercício 2025 da fonte 101, que é o mínimo de 70%, de 67.914.000. E as despesas da fonte 102, que é o máximo de 30%, de 7.322.000. Então, um total de despesas de 75.237.000. O município ficou, então, o limite mínimo aplicado de 70% com os vencimentos de professores, o município aplicou 89,21%. E o limite máximo de 30% para demais despesas, ele aplicou 9,62%. Aqui tem um demonstrativo das receitas e despesas com merenda escolar e transporte escolar. Então, os repasses que o município recebeu
para merenda escolar no terceiro quadrimestre foram de 230 mil, contra um montante de despesa com merenda escolar de 1.439.000. No total do exercício, o município recebeu 1.715.000 de receita para a merenda escolar. E o total de despesas com merenda escolar foram de 5.492.000. Aqui eu quero salientar um ponto muito importante, que essa despesa, essa complementação que o município faz de merenda escolar, ele é utilizado recursos da educação, mas ele não conta para o índice da educação. A merenda escolar, ela é glosada, até o momento não é computada como despesas com educação. Então, esse valor que o município investe com merenda escolar, ela não conta no índice da educação. Transporte escolar. Repasses federais do transporte escolar no terceiro quadrimestre, o município recebeu R$29 mil. E do transporte do Estado, recebemos R$408 mil, sendo que mesmo no terceiro quadrimestre, o montante de despesa com transporte foi de R$3.026.000. No total do exercício, o município recebeu do federal R$59 mil e estadual R$1.261.000. Em contrapartida, as despesas com o transporte escolar no município foram de R$6.840.000. Então, o município teve que aportar com recursos livres um montante de R$5.518.000. Resultado primário e nominal. O resultado primário são as receitas primárias, tributárias, contribuições patronais, transferências, pessoal, educação e saúde, menos as despesas primárias. Então, tem um demonstrativo onde o município teve, no terceiro quadrimestre de 2025, um resultado primário acima da linha superavitário, de R$15.772.000. Portanto, esse superávit primário, ele evidencia a capacidade de gerar receitas suficientes para arcar com as despesas correntes antes dos pagamentos das dívidas de juro e amortização. 2 saldos bancários no terceiro quadrimestre. Então, a disponibilidade em banco em 31/12/2025, tínhamos no total R$334.017.000, sendo legislativo R$873.000, do executivo R$93.855.000 e do Instituto de Previdência R$239.288.000. A demonstração dos saldos bancários apenas do Executivo Municipal em 31/12/2025. De recursos livres do município, R$4.235.000. Recursos livres com aplicação diretas em saúde, R$4.617.000. Recursos livres com aplicação direta em saúde, R$3.773.000. E recursos vinculados, total de R$81.228.000. Totalizando, então, a disponibilidade de R$93.855.000. Do resultado financeiro no terceiro quadrimestre de 2025. Então, referente às fontes livres do município, a disponibilidade em banco de R$12.623.000. Os empenhos a pagar, ou seja, os empenhos que foram processados, já foram executados e liquidados. Referente a restos de 2024 e anos anteriores, R$1.250.000. E empenhos a pagar do exercício 2025, R$26.896.000. Em torno de 14 milhões desse total de 26 milhões foi referente à folha de pagamento. Então, tendo comparativo com a disponibilidade de banco em 31/12 de 12 milhões, deduzindo esses 28 milhões de empenhos a pagar, tem-se um déficit de 15.520.000. Com relação aos empenhos a liquidar, que são empenhos que ficaram em restos, porém não foram liquidados, ainda não foram executados. Eles podem ser executados no exercício 2026 em diante, ou podem ser cancelados no decorrer desse exercício também. Então, os empenhos de restos de anos anteriores, 2024 e anteriores, R$1.258.000, e empenhos a liquidar do exercício 2025, R$20.871.000, totalizando R$22.129.000. Então, teríamos um saldo financeiro, um déficit de R$37.649.000. As disponibilidades de fontes vinculadas. Saldo em banco em 31/12/2025, R$81.228.000.
Dos empenhos a pagar, que já foram processados, liquidados. Empenhos de restos de 2024 e anos anteriores não ficou nenhum empenho inscrito. Empenhos a pagar do exercício 2025, 3.173.000. Os empenhos a liquidar de fontes vinculadas, que não foram ainda processados, de restos de 2024 e anos anteriores, 5.829.000, e os empenhos a liquidar do exercício 2025, 36.591.000, totalizando 42.419.000. Então, tendo a disponibilidade em banco em 31/12 de 81 milhões, menos os empenhos a pagar e a liquidar, teríamos um superávit de R$ 35.633.000. Agora passamos a demonstrar o relatório de obras em andamento do município na data de 31/12 de 2025. Lembramos que o nosso portal Transparência do município, ele está disponível no site, nesse link de acesso ali de consulta de obras públicas, onde tem-se o acesso ao site de obras. Ali encontra-se todas as obras em andamento, obras que já foram concluídas ou estão paralisadas, bem como todas as informações do contrato, percentual de execução, a localização das mesmas e fotos do andamento dessas obras. Então, com relação às obras em 31/12 de 2025, temos o CEMEI do bairro Fraron, com 81,23% de execução e está em andamento. Pavimentação asfáltica de vias, 100% concluída. Construção do Centro Regional, o CER, 68,46% de execução está em andamento. Pavimentação asfáltica de vias, 100% concluída. Pavimentação asfáltica da estrada que liga a comunidade Bela Vista, 41,67% executada, está em andamento. A construção da praça do bairro São João, 100% concluída. A construção da oficina ortopédica, 2% executada, está em andamento. Pavimentação asfáltica de vias urbanas, 11,78% de execução está em andamento. Pavimentação asfáltica de trecho da rua Oswaldo Cruz, 80,71% executada e em andamento. Construção de quadra do bairro Industrial, 19,42% executada e está em andamento. Construção da praça do bairro São Roque, 14,75% executada e está em andamento. Construção da UBS do Menino Deus, 11,84% executada, está em andamento. A construção da praça do bairro Alto da Glória, 21,3% executada, está em andamento. A construção e reforma da praça Campo do Alvorada, 31,24% executada, está em andamento. Pavimentação asfáltica da estrada que liga a comunidade São Brás, 18,29% executada, está em andamento. Pavimentação asfáltica da comunidade Passo da Ilha até a ponte do Rio Pato Branco, 7% executada, está em andamento. Pavimentação asfáltica dos trechos da Avenida Tupina e Rua Itacolumi, 20,49% executada, está em andamento. Reforma da Escola São Cristóvão, 40% executada, está em andamento. Reforma do CIMEI Frei Sérgio, 30% executada e está em andamento. Então, essas são as obras de 31/12 de 2025 e o percentual de execução das mesmas. Era esses os dados de receitas e despesas do terceiro quadrimestre de 2025 do município. Agradecemos pela atenção. Estamos abertos a questionamentos.